tanto da casa como também dessa comissão, ele não tendo a ele o pedido por algum deputado de verificação de quórum, o quadro mostrava o número suficiente aqui de presenças para poder votar matérias. E nós colocamos em votação, como acontece todos os dias. Então, infelizmente, é uma matéria vencida, certamente o senhor terá toda a condição e toda a liberdade para poder apresentar uma emenda em plenário e ela voltar para esta comissão para poder o senhor fazer o debate que o senhor achar pertinente e, é claro, se possível, até ser rejeitada aqui por essa comissão. Mas o que eu vi no momento foi isso. Eu quero dizer ao senhor que eu não fui, nenhum momento não fui não foi pedido aqui verificação de quórum. Por isso é que nós colocamos ela em votação. O senhor tem a palavra? Eu quero dizer que eu concordo com a regra, não estou discordando, só que eu me considero no direito de não assinar porque eu não estava presente. Essa matéria, segundo o entendimento da legislação federal e dos oftalmologistas de Goiás, ela não pode prosperar. E este é o motivo da minha manifestação. Eu quero já colocar duas posições. Eu vou pedir uma emenda no projeto e vou pedir ao líder do governo para que essa matéria não possa vir hoje, que nós queremos ter uma audiência pública com os segmentos envolvendo os optometristas e os oftalmologistas, para que a gente, a hora que for votar, se tenha o conhecimento necessário. Então, eu entendo, respeito a posição do senhor, mas eu já vou providenciar uma emenda nessa matéria e vou trabalhar e peço para que não venha para a comissão hoje, para que dê tempo de a gente ter uma audiência pública. Perfeitamente, deputado. Tem a palavra, pela ordem, deputado Simeison. Senhor presidente, deputados, doutor Hélio, ao qual eu respeito e tenho um profundo apreço. Essa é uma matéria que já tramita na Assembleia há 2 anos. Nós discutimos essa matéria amplamente, inclusive em audiência pública, com a presença do Conselho de Medicina. Toda adequação que eles pediram, nós colocamos na matéria, e a matéria que está sendo votada, inclusive, solicito à comissão aqui publicamente que anexe ao projeto o resultado da audiência pública com a participação do Conselho de Medicina. O que acontece, senhor presidente, é que essa é uma questão, e eu acho que é muito oportuno levarmos essa discussão ao plenário, porque é uma discussão de saúde pública importantíssima para o Estado de Goiás. Porque, como bem disse o deputado Hélio, existe um reconhecimento federal que reconhece a optometria como profissão no Brasil. Existem cursos universitários, existem cursos técnicos oficializados, regulamentados, legais. Porém, no Estado de Goiás, há uma dificuldade muito grande de reconhecer essa categoria que tem todo o direito legal de exercer a sua profissão. Porque isso a legislação federal já garante. O problema é que nós estamos tendo que fazer no Estado de Goiás um reconhecimento que já existe por, infelizmente, um lobby da classe médica em uma área que eles não podem impedir uma categoria de existir, uma vez que existe legislação federal. Inclusive, já está, nessa sexta-feira, nós estamos em uma reunião dentro do Ministério Público. São categorias que não concorrem, elas se complementam. O que nós precisamos é achar, e essa matéria trata disso, o raio de ação. Até onde pode ir o... Mais um minuto aí para o deputado Simeison. Até onde pode atuar o optometrista? O que nós não podemos, e isso está acontecendo em Goiás, é impedir uma categoria que já existe, inclusive com cursos regulares reconhecidos, de existir, por causa de lobby da categoria médica, a qual eu respeito.
profundamente, estive com eles no meu gabinete, chamei para que eles participassem da audiência pública, tivemos uma audiência pública aqui muito organizada, com a participação direta dos optometristas, dos oftalmologistas. Por isso eu acho que nós não precisamos de uma outra, uma vez já foi feita. O resultado dela está aí, totalmente registrado pelas notas taquigráficas. Eu creio que o nobre deputado pode até ter acesso a essa audiência pública que foi feita. E darmos sequência a essa discussão no plenário, porque é uma discussão pertinente, que trata de saúde pública, de um tema que o mundo inteiro já utiliza. A optometria não é algo novo, não é algo que nasceu aqui em Goiás. O mundo utiliza a optometria como uma ferramenta de saúde pública, principalmente na parte da visão. O optometrista ele não tem autorização de fazer nenhum tipo de ato médico, nenhum. Porém, ele tem legalmente a condição de aferir a visão das pessoas, né? Pressão do olho. Mais um minuto, deputado. Ele tem toda a condição técnica, legal, reconhecida pela legislação, de poder fazer a medição, inclusive com equipamentos aptos a isso. Então, nós não podemos impedir uma categoria de existir só no estado de Goiás, algo que já existe, reconhecido com lei federal no mundo inteiro. Qualquer país que você for no mundo, existe a optometria, e nós não podemos ter no estado de Goiás um estado que simplesmente não aceita uma categoria de funcionar, porque ela existe cursos, existem as regulamentações, e nós não podemos, de forma alguma, deixar de tratar um tema tão importante de saúde pública, simplesmente porque o CREMEG entende que eles não podem existir. Então, mude a lei federal, então mude as questões federais. Eu creio que eles devem fazer gestão lá na Câmara Federal, porque já existe uma regulamentação federal. E o que nós precisamos é reconhecer isso no estado de Goiás. Questão de senhor presidente. Perfeitamente, tem a palavra pela ordem, deputado Hélio de Souza. Deputado Cimejo, ele defende uma situação, ele coloca a versão daquilo que ele interpreta. Eu acho que aqui nessa casa não tem um deputado que é contra a profissão de optometrista. O que eu tento colocar é que a legislação federal que regula essa questão, ela determina quais são os atos que eles podem praticar. E dentro dos atos não está permitido que eles possam receitar óculos. Então, seria desastroso do ponto de vista de saúde pública você extrapolar aquilo que você não tem condições de conhecer, porque exige uma longa formação. O oftalmologista, ele tem uma formação de aproximadamente 9 anos, 6 no currículo normal e mais 3 na especialização. Então, esta é a nossa interpretação. Então, eu vou emendar no plenário, se entrar na pauta, e vou convocar uma audiência pública. Estou pedindo ao senhor, e vou repetir, que não coloque em votação novamente nessa comissão, enquanto a gente não tiver uma audiência pública com as partes interessadas. Muito obrigado. Questão de ordem. Deputado Hélio de Souza, o senhor pode ter certeza que nós vamos ter o equilíbrio que sempre tivemos aqui necessário para poder resolver essa questão. Senhor O senhor presidente. tem a palavra, deputado Carlos Antônio. Muito obrigado. O senhor chegou a tempo, viu?